bem-vindo ao canal Seja Justiça. Meu nome é Ítalo Dias e este é o nosso quadro Aprendendo Direito. É mentira! No Aprendendo Direito de hoje, nós iremos falar sobre o crime de peculato. Antes de começar a falar sobre esse crime, só falando que estamos aqui no carro, ele está devidamente parado em lugar apropriado, portanto, não estou cometendo nenhuma infração. O crime de peculato, ele faz parte dos crimes contra a administração pública. Ele se encontra no artigo 212. Diz assim, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, que se tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É importante, antes de tudo, nós temos em mente o que é o servidor público, tá? Você tem explicação disso no artigo 327. Diz o seguinte, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, quando nós falamos de funcionário público, né, que nós costumamos até de falar sobre servidor, mas o Código Penal fala de funcionário público, aqui diz respeito àquele funcionário público ou servidor, tanto de CLT como de concursado. Está exercendo uma função pública, ele é um funcionário público. Outro detalhe também é sobre o peculato. Existem 4 tipos de peculatos, tá? Para você já memorizar que existe o peculato, só para nós termos noção, o peculato de apropriação e desvio, o peculato de furto e o peculato culposo, tá? São os... Para nós termos uma noção, existe basicamente 4 tipos de peculato. O peculato por apropriação, o peculato por desvio, o peculato por furto e o peculato culposo. Vamos entender cada um deles. O de apropriação é que o caput até fala no 312, né? Apropriar-se o funcionário público. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja um juiz e eu tenho esse carro. Esse carro é um carro que foi colocado à minha disposição como servidor público para trabalhar na minha função. Só que aí o que eu faço? Eu pego esse carro está em minha posse, está comigo, mas não é meu. E eu vou e vendo. Então eu estou me apropriando de um bem público, tá? Desviar seria o seguinte: o bem não está comigo. Vamos imaginar esse mesmo carro. Esse carro não é meu, está na repartição pública lá, e eu sou juiz, mas eu dou um jeitinho que esse carro seja desviado, tá? Eu dou um jeitinho, tá? E não é meu, não está em minha posse, não é meu, mas eu dou um jeitinho para que ele seja desviado, tá? Eu chego para alguém, olha, toma, vai lá no local tal, a chave vai estar no lugar tal, vai lá e pega esse carro e leva, tá? Então eu estou dando um jeito para desviar. Então existem 2 tipos aí. Existe também o peculato culposo. O que seria o peculato culposo? O peculato, né? Basicamente, eu não tive a intenção de cometer essa fraude, né? Eu não tive a intenção de cometer esse crime, mas eu tive culpa. Por quê? Eu devia estar protegendo. Vamos imaginar que eu tenho uma função, vamos imaginar que eu sou um funcionário público e eu deveria estar guardando um determinado valor num determinado cofre. Alguém vai lá na repartição pública, me dá um valor, pagamento de uma taxa, e ao invés de pegar aquele valor e depositar no cofre, eu deixo no balcão, né? E de repente alguém vai e leva. Eu fui totalmente displicente, eu não segui os procedimentos, por exemplo, né, de segurança, e a pessoa acabou levando. Então, tipo assim, eu não desviei, eu não apropriei, mas eu fui negligente. Então, acabei cometendo o peculato culposo. O peculato, também existe o peculato, que aí você até encontra o peculato culposo, já no 2º parágrafo. Diz o seguinte: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Então, tipo assim, eu não tive dolo, mas eu tive a culpa, né? Eu fui displicente, negligente, então a pessoa acabou desviando o bem público por causa da minha negligência. E existe também o de furto. Eu vou lá,
Eu, por exemplo, eu tenho acesso, né? Por exemplo, eu sou um funcionário público, vamos imaginar que eu tenho acesso à tesouraria de um departamento órgão. Aquele dinheiro da tesouraria não está em meu poder, então eu não tenho posse. Eu não dou um jeitinho para desviar, eu simplesmente entro na sala, porque eu tenho acesso livre, facilidade de entrar, né? Eu vou lá, chego, pego o dinheiro e levo. Então eu cometi um furto. Então, aí no caso já existe o peculato por apropriação e o peculato por desvio, que está no 312. E existe também o peculato por furto e existe o peculato culposo. Interessante, só É verdade. Quer dizer, às vezes não. falar sobre o peculato culposo, que ele admite reparação. Vamos imaginar que eu pego um determinado valor e eu deveria seguir um procedimento para colocar esse valor em segurança. E alguém vai lá e furta esse valor. Aí eu, puxa, eu sou investigado, tá? Beleza, descobre que eu fui negligente, então eu sou condenado ao crime de peculato culposo. Só que eu vou assim, poxa, quer dizer uma coisa? Eu vou pagar. Eu vou restaurar esse valor. Então, a própria doutrina, ela permite isso, olha, no parágrafo 3. No caso do parágrafo anterior, que fala sobre peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punição. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena aplicada. Vamos imaginar. Começa o processo administrativo, estou sendo julgado, e aí eu vou tirar do meu bolso, eu vou reparar o valor que foi roubado, né? Alguém foi lá e furtou o valor, mas foi negligência minha, então foi um peculato culposo. Eu vou lá e tiro do meu bolso, antes da sentença, tá? Então aí o que acontece? Extingue a culpa. Vamos imaginar que eu sou condenado, aí eu quero fazer o seguinte, não, depois que eu fui condenado, irrecorrível, eu vou lá e pago o valor. E aí, no caso, reduz a pena até a metade, tá? E mais um detalhe, é o peculato mediante erro. Como é que funciona isso? Vamos imaginar que eu estou numa repartição pública e alguém percebe que eu sou funcionário público e ele deixa um valor, só que esse valor não era nada para deixar comigo. Ele paga uma taxa e vem deixar esse valor comigo. Eu poderia fazer, não é aqui comigo não, é naquele guichê ali, vai lá e depois entrega lá. Eu vou, fico quieto na minha e eu vou e recebo esse valor. Então eu cometi um peculato por erro. Quer dizer, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha posse dele, então não foi a apropriação. Eu não dei um jeitinho para desviar. Eu não furtei também, né? Eu não fiz o peculato culposo, mas eu fiz o peculato por erro. Eu permiti o erro de alguém. Alguém foi lá e eu, em vez de avisar, não, eu deixei. Ah, vou deixar. Tem pessoas que até chamam desse peculato por erro como peculato estelionatário, né? Que eu usei minha influência para induzir a outra pessoa ao erro e aproveitei o erro da pessoa para usufruir, tá ok? Então esse é o crime de peculato. Já existe o peculato 313A e o 313B, que diz sobre o sistema de informação. Por exemplo, o 313A é quando eu vou inserir ou facilitar o funcionário público a inserção de dados falsos, alterar ou excluir. Eu vou lá e eu coloco algum valor, alguma informação errada no cadastro de alguém. Por exemplo, vamos imaginar que eu trabalho numa repartição pública e eu vou lá para facilitar alguém, vou dar um jeitinho, olha, eu vou inserir esse dado aqui para te livrar de uma cobrança extra, né? Vamos imaginar que você tem que pagar um IPVA, eu vou dar um jeitinho aqui para você não pagar o IPVA do seu carro. Eu dou um jeitinho, eu insiro um dado lá dizendo que você já pagou, já quitou. Então eu estou fazendo, tá, uma inserção de dados. Então eu cometi o crime de peculato, tá, de dados falsos em sistema de informação. Eu cometi o 313A. E existe o 313B, que é alteração do sistema. Vamos imaginar que eu tenho um sistema lá do meu órgão, tá? Vamos imaginar um sistema operacional normal. E eu vou lá e mudo o sistema dele, né? Eu vou lá e mudo o sistema de forma fraudulenta, que não era o correto. Então eu cometi o crime 313B. O 313A diz respeito aos dados. O 313B diz respeito ao sistema. Tá ok, gente? Só pedindo aquela choradinha, dá aquele apertadinha lá no like, dá aquele like bonito, tá bom? E se inscreva no canal,
tá? Aquele botãozinho vermelho ali, ó, se inscrever, tá bom? E vamos continuar com essa sede de justiça. Abração, gente. Obrigado.